two. Residential area is just into the Oval Office. Roger that. How's the West Wing? All well, sir. Lá, lá. Ah, a imagem não está certa aí. Ok, vamos a isso. Ok. Vamos botar isto. Vamos botar isto também. Vamos botar isto. Isto. Olá. Não. Não. Isso não está certo. Ok, vamos a isso. Olá a todos e bem-vindos novamente no meu canal. Eu sei, eu estou com menos cabelo. Acontece. E hoje estou super animado. A sério, é raro que eu estou animado assim. Não, estou brincando, eu estou geralmente super animado, mas hoje estou ainda mais animado porque vamos falar de um tema que eu adoro, que é correção de cor. Eu sei, tem muitas pessoas aí que talvez não gostam muito de correção de cor, é muito trabalho, é muito tedioso, é muito complicado, mas para ser sincero, desde que eu tenho a minha nova câmara, uma Sony FX3, eu estou adorando fazer correção de cor. E não só, também grade de cor é uma coisa que eu adoro, ainda mais do que antes, porque eu consigo fazer exatamente o que eu quero fazer com a minha imagem. Mas, bom, hoje, como é um tema um pouco, vamos dizer, pesado, talvez um pouco complexo, para ser sincero. Temos muita coisa para ver, então hoje vamos fazer correção de cor com uma imagem que eu filmei com o perfil S-Log3. E se vocês não sabem o que é o perfil S-Log3, eu vou pôr aqui em comentário alguns vídeos que explicam o que é um log, mas talvez só para ser um pouco mais, vamos dizer, simples na explicação, eu faço um vídeo daqui uma semana ou duas sobre o perfil S-Log3, ou talvez sobre log em geral, o que é log. Então, vou fazer a correção de cor dessa imagem usando o DaVinci Resolve. Porquê que eu vou usar o DaVinci Resolve? Porque ele é considerado um standard em Hollywood para fazer correção de cor e grade de cor de vários filmes. Acho que talvez até mencionei isso num vídeo anterior. Ele é um standard e é gratuito. Quer dizer, tem duas versões, mas a versão gratuita permite, para mim pelo menos, fazer muito mais em termos de correção e grade de cor do que o Premiere Pro permite. Pelo menos sem ter que comprar plugins e outras extensões ao Premiere Pro. Gratuito sempre vence pago. Bom, nem sempre, mas nesse caso vence. Agora o Final Cut eu não sei, eu nunca tive um Mac, então nunca usei. Então, como temos bastante coisas para ver, vamos a isso, ver o DaVinci Resolve. Bom, aqui estou no meu DaVinci Resolve, então, o DaVinci Resolve na verdade é um programa como o Premiere Pro. Permite também editar e até fazer efeitos especiais como o After Effects, mas hoje só vamos focar mesmo na página de cor, de correção e grade de cor, onde podemos fazer qualquer coisa que queremos com a cor. Acho que dá para entender isso mesmo para cor. Focado. Então, o ecrã tem muita coisa. Tem a imagem, claro, faz sentido. Tem os nós, e vou explicar como funcionam os nós, mas eu acho que isso talvez é a coisa mais interessante e mais potente de todo o DaVinci Resolve. Todo ele. Aqui, em baixo à esquerda, temos o que chamamos as primárias, as rodas, por assim dizer, para mudar não só o tom das partes mais sombrias, das partes mais claras, mas também aumentar, diminuir a luminosidade, e dá para ver na imagem que vamos ter que diminuí-la um pouco. Aqui no meio tenho as minhas curvas, mas não só as curvas, tem várias outras opções aqui, e a outra que vamos usar hoje é as máscaras, por assim dizer, só para solucionar uma parte da imagem que queremos mudar ou a ver nos scopes, por assim dizer. Temos o Vectorscope, temos os Waveform, que permitem nos indicar onde é que se situam não só as cores, mas também a luminosidade da imagem. Tipo, se está muito para cima, muito para baixo,
se está bem espalhada, ou se dá para ver se tem demasiado vermelhos ou demasiado azuis, esse tipo de coisa. É super útil para poder entender como é que uma imagem, na verdade, se comporta, para ser sincero. Porque podemos ver a imagem aqui e podemos pensar, bom, essa claro que não está certa, temos que mudá-la. Mas podemos ver uma imagem pensando, oh mano, está certo essa imagem, mas aí vemos depois no Scopes, não, tem demasiado vermelho nesse ponto preciso, então temos que fazer aí os ajustes. Mas hoje não vamos fazer grado de cor complicado, hoje a ideia é mesmo trazer essa imagem que é demasiado clara, sem quase nenhuma cor, parece que é preto e branco quase. Que é por isso que eu estou filmando em log, nesse caso. Porque a vantagem do log, comparado a uma imagem standard, vamos dizer, é que o log permite gravar o máximo de informação naquela imagem. Quando geralmente usamos o modo standard, especialmente numa situação em que tem partes da imagem muito luminosas e umas partes muito escuras. Ou vamos fazer a exposição para a parte mais escura, mas aí a parte luminosa está tudo branco, não dá para ver nada. Ou é ao contrário, a parte escura não dá para ver nada, está tudo escuro. Nem sabe o que está dentro. O log ele permite ter informação nos dois, nas partes super luminosas e nas partes mais escuras. E isso depende também muito da câmera. É por isso que eu adoro muito a câmera FX3, com a qual eu estou filmando agora. Ela permite salvar ainda mais informação do que a minha câmera anterior, a A7 III. Mas vou explicar isso em outro vídeo, porque hoje não é o tema. Hoje o tema é como é que vamos trazer essa imagem para uma imagem, vamos dizer, normal. Eu tenho aqui um exemplo daquela introdução que eu filmei, que é uma imagem mais ou menos normal. Tem um contraste que está ok, as cores não parecem super saturadas, está-me parecendo sem problemas. Talvez perdemos um pouco de informação aqui, mas acho que não. Não, na verdade não. Acho que essa imagem está certa. E dá para ver aqui, na verdade, no waveform, que não tem nada debaixo do 0, não tem nada em cima do 1000. A imagem está normal, está ok. Então a ideia é, quando se filma em log, como é que essa imagem pode ficar muito mais perto desta imagem? Então, a ideia é usar os nós. O que é os nós? Porquê tem nós aí? O que é que serve? Bom, na minha cabeça um nó não me parece assim uma coisa que tem muito a ver com edição de vídeo, mas já vou explicar porquê. Quando costumava fazer correção de cor no Premiere, eu tinha em cima da minha imagem aquelas camadas de ajustes. Tinha uma camada talvez para fazer o ajuste inicial, tinha outra camada talvez para pôr o LUT, uma terceira camada para ajustar o LUT, e assim. O coisa é que, num caso, na primeira camada, que é para trazer a imagem, por exemplo, para fazer uma imagem normal, como na vida real, mais ou menos, é que eu não só vou mudar um parâmetro, não só vou mudar o contraste ou só a exposição. Então, se eu faço 5, 6, 7 mudanças naquela camada, mas depois eu vou pôr o LUT, vou pôr outra coisa, e aí quero ver se ao mudar um desses parâmetros da primeira camada, se vai trazer uma grande modificação ou talvez fazer com que a imagem seja melhor. Como é que eu sei qual é a camada que tenho que mudar? Vai ser complicado voltar naquela camada, ver, ok, o que é que eu mudei naquela camada? Já não lembro. Se um projeto faz uma semana que eu não vejo, eu já não sei o que é que aconteceu naquela camada. Fica muito mais difícil entender, muito mais difícil isolar os parâmetros que foram mudados. Aí a engenhosidade dos nós da DaVinci Resolve. Porquê? Bom, por exemplo, esse nó por enquanto não tem nada, não aconteceu nada naquele nó. Mas se eu fizer isto, estou adicionando mais nós. Porquê que vou adicionar mais nós? Simplesmente porque agora este nó eu posso mudar a minha exposição, este nó vou mudar o contraste, este nó vou adicionar saturação, este nó vou fazer outra coisa e assim assado. A ideia aí é que é muito, muito mais simples ter um workflow, um processo de trabalho da correção de cor agora. Sabendo que, ok, normalmente a minha correção de cor, eu vou mudar a luminosidade, depois vou transformar a imagem para um formato, vamos dizer, que é mais ou menos pronto para internet.
depois vou talvez mudar um pouco mais, adicionar contraste, vou fazer outra coisa. Na minha cabeça o processo já está, é sequencial. Com as camadas de ajuste do Premiere é muito mais difícil fazer um processo sequencial, a menos de adicionar 10 camadas, mas aí a sua timeline fica... esquece. Pelo menos com os nós, eles só existem no momento de fazer correção de cor e é muito mais simples de trabalhar sequencialmente. Tem outros tipos de nós que existem, tipo nós paralelos, para mudar duas coisas ao mesmo tempo. Tem várias maneiras. Mais tarde talvez eu faça um tutorial um pouco mais complexo sobre os nós da DaVinci. Mas, pelo menos, eu sei que posso mudar os elementos que eu quero mudar de forma sequencial e se preciso mudar uma coisa, eu volto para trás. Volto para o nó em que mudei aquele parâmetro. Muito mais simplesmente do que ter que pesquisar através daquela camada de ajustes no Premiere. Foi um pouco complicado entender como é que os nós funcionam, mas uma vez que eu entendi, super simples. Super simples e não quero voltar para trás com as camadas de ajustes, é sério. E já falei que isto era gratuito? É gratuito. Isto tudo é gratuito. Zero. Então, temos essa imagem e então vamos começar o processo. O meu processo, geralmente, é mudar a exposição da imagem, talvez mais, talvez menos, porque idealmente quero ter uma exposição perfeita no momento de filmar, mas às vezes não é possível. Nesse caso, acho que eu fui um pouco demasiado. Depois, mudar essa imagem para de S-Log para o que chamamos Rec 709, que é um formato de imagem que é pronto para a internet. E vão ver que a cor, a saturação já vão voltar um pouco. Terceiro, ajustar o contraste da imagem. Porque talvez o contraste não vai ser exatamente o que eu quero. Talvez quero um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do que eu quero fazer. Nesse caso, vamos fazer um pouco de modificação de contraste. Quarto, ajustar a saturação da imagem, das cores. E finalmente, quinto, ver a cor de pele. Porquê? Porque, como estamos habituados a ver pessoas ao dia-a-dia, já temos um pouco uma imagem mental do que é uma cor de pele normal. Que seja branquela, como eu, há uma pele muito mais escura. Já temos uma ideia tipo o que é. São os tons de cor de pele diferentes. Então, quando o tom de pele numa imagem vira demasiado para o verde, para o azul, vermelho, o olho e a cabeça percebem isso logo. Então é muito importante ter um tom de pele que é natural ao olho. Então vamos a isso. Primeiro, a exposição. Nesse caso, a minha exposição está demasiado clara. E até dá para ver um pouco no waveform, porque está um pouco para cima. Idealmente quero que seja um pouco mais perto dos 500. Quer dizer, eu prefiro que seja mais perto dos 500. Para vocês, talvez onde está agora seria bom, mas eu quero uma imagem um pouco mais, um tom mais normal. Especialmente quando comparamos com essa. Essa está bem clara também, mas quando se vê a cor de pele, já dá para se perceber que estava um pouco mais escuro. Então vamos fazer isso. E como é que se faz isso? Então tem várias formas de fazê-lo, mas eu geralmente costumo usar as rodas primárias, chamadas aqui. Temos o Lift, que ele focaliza mais nas partes escuras da imagem, o Gamma, que é os tons médios, o Gain, que é os tons mais altos, mais claros, e o Offset, que muda tudo de uma só vez. E já vai perceber aqui no waveform. Quando eu vou baixar, que é o caso, o meu offset, dá para ver que está tudo baixando e aumentando ao mesmo tempo. Não tem as imagens, quer dizer, as cores, a luminosidade não está se esticando de um lado ao outro. Então, eu vou baixar de forma que a maioria da minha exposição fica à volta dessa linha de 512. E também vou olhando a imagem, porque é a coisa mais importante. Não é só ver as curvas, como é que elas estão se mexendo, mas é ver a imagem. Tipo, aqui, por exemplo, está ok, já passou. Aqui está ok, é como eu tinha filmado, mas aqui está melhor para mim. Eu prefiro essa imagem, ainda está cinzenta, já vamos resolver isso. Eu prefiro essa imagem porque não está demasiado clara, não está demasiado escura, parece-me um bom ponto de partida. Isso é a exposição, super simples. Agora, se eu quero mudar a exposição só das partes mais escuras, eu venho aqui no Lift, eu venho mudar essa roda e dá para ver que é só o móvel aí à esquerda que está se mexendo mais. O resto da imagem também, mas a maioria vem de lá.
Porquê? Dá para ver no waveform que estamos esticando a parte baixa da minha imagem, a parte escura da imagem, não o resto. Mas eu não quero fazer isso. Então, bola. E isso funciona com os tons médios e os tons mais claros. Parte número 2, eu vou transformar essa imagem da S-Log, como eu filmei, para, como eu disse, Rec 709, que já vão entender que é mais normal, vamos dizer, para conteúdo na internet. Poderia fazer tudo isso, essa transformação, de forma completamente manual, mas como o DaVinci Resolve permite fazer isso de forma gratuita e fácil, por que não? Não vamos complicar ainda mais o nosso trabalho, já que já é bastante complicado assim. Então, eu venho aqui no meu OpenFX, que são todos os efeitos à volta de cor, de imagem, que posso usar dentro dessa página de cor, e vou usar o Color Space Transform. Quer dizer, que o meu espaço de cor, que era S-Log, eu vou transformá-lo para Rec 709. Então, venho aqui, vou pô-lo aqui, e bom, está tudo em inglês. Não sei se tem o DaVinci em português, para ser sincero. Mas se a maioria de vocês estão usando o Premiere Pro, que acho é só em inglês, não deveria ter muita dificuldade aqui. Qualquer coisa, bom, aprender um pouco de inglês também não faz muito mal. Então, com o Space Transform eu vou indicar para o programa, para o DaVinci Resolve, como é que eu filmei aquilo que eu filmei. Super simples. Então, eu filmei isso, bom, tem vários tipos de espaço de cor. Tem várias coisas. Eu filmei com S-Gamo 3.cine, que geralmente vai muito bem com o S-Log. Então, vou dizer ao programa que eu usei isso e olhem para a imagem. Se olhem para o móvel, vou aqui desativar o nó e ativar o nó. E isso é uma coisa boa do DaVinci. Pode desativar e ativar um nó em particular, se quiser ver a mudança só desse nó. E aqui vou desativar esse espaço de cor e dá para ver que o móvel está mais claro, tem mais cor, está mais vivo quando eu uso esse espaço de cor, quando eu indico ao DaVinci Resolve que eu usei esse espaço de cor. Agora, o Gamma, usei o S-Log 3, então vou dizer para ele, eu usei o S-Log 3. Viu a diferença na imagem? Viu como as cores voltaram? E como a imagem parece muito mais normal? E é um sofá só. Então eu vou desativar aqui o nó e vou avançar o vídeo um pouco. Porque, bom, estou chegando, dá para ver que as cores estão muito apagadas. A imagem já não está tão clara como antes. Se eu desativar o outro nó, a imagem está muito clara, demasiado clara talvez. E, bom, essa imagem não dá para usar. Estou concordando aí, não dá para usar, pois. Agora, vou ativar o nó. Muito obrigado por ter seguido esse vídeo. Até à próxima. Não, mas a sério, isso é incrível. Poder rapidamente, só mudar duas coisinhas, usar um efeito da DaVinci Resolve, ter uma imagem que, a sério, poderia usar essa imagem assim. Bom, eu vou fazer mais ajustes, claro. Mas essa imagem dá para ser usada tal e qual. Não precisa fazer muito mais do que isso, a sério. Quando comparamos com outra imagem, bom, essa imagem tem mais contraste e isso vamos fazer essa correção, mas a diferença não é enorme. Dá para ver, a parede tem quase a mesma cor. Sim, tem mais contraste aqui do que aqui, mas como disse, vamos resolver isso. E para alguém que não gosta de tanto contraste, a imagem já está boa. Então essa é a segunda etapa. Bom, agora a terceira etapa, como eu falei, é trazer mais contraste para a imagem, porque eu gosto de imagem que tem um pouco mais contraste. Então, o contraste é simplesmente a diferença entre estas partes luminosas e escuras. Então, quanto mais diferença, mais contraste. E como é que fazemos isso? Usando as curvas. Essa curva aqui é uma linha reta. Quer dizer que tem uma linha reta da parte mais escura até à parte mais luminosa. E se eu quero criar mais diferença, tenho que introduzir a forma que se aplica mais, que geralmente é uma forma em S, assim. Porquê? Porque entre estes pontos do S, sabe, onde tem aquela curva que sobe, ou desce, fica mais abrupto.
não é tão reto assim, fica mais abrupto. E isso vai criar aquele contraste. Então, o que eu vou fazer, vou pegar nesta curva aqui e pegar num ponto mais perto da parte luminosa e subir um pouco. Bom, a imagem fica mais luminosa, claro. E na parte mais sombria vou fazer o contrário. Trazer isso para baixo. E já dá para ver que a imagem fica mais contrastada em todo o redor. Não só na parte mais claras, mas em todo o redor, nos tons médios e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu estou achando essa parte luminosa está bem luminosa agora. Mas no meu waveform está bom, ainda não chegou lá no topo, ainda não perdi nenhuma informação na minha imagem. Então, estou pensando, será que deixo, será que eu mudo? Na verdade, eu acho que é um pouco luminoso a mais. Então, o que eu faço, tem várias formas de fazê-lo, mas geralmente eu prefiro mudar aqui essa roda do gain. Se lembram bem, o gain, essa roda inteira, impacta as partes mais luminosas da imagem. Então o que eu vou fazer? Vou baixar esse gain. E dá para ver que a parede atrás de mim está ficando mais escura um pouco. E no waveform também. Vê o antes, o depois. Então as partes mais luminosas, incluso aquela parede, estão um pouco mais escuras. E também um pouco a minha testa, porque geralmente ela brilha bastante, então nesse caso é bom trazer isso para baixo. Então, agora temos uma imagem que está... para mim está quase, falta pouca coisa. Mas olhem só a imagem do início e a imagem agora. Vou desativar todos os nós. A imagem no início era isto. Não dava para usar. Assim não dá para usar. E agora? Agora dá para usar. Agora sim. Quarta etapa, saturação da cor. Bom, na verdade, acho que a saturação da cor está boa para mim. Mas vou só adicionar um pouquinho, só para vos mostrar um pouco a diferença que faz. Saturação é só mesmo aqui. E eu vou aumentando, acho que aí está demasiado. E está até virando para o amarelo, mas vamos corrigir isso depois. Posso tirar a saturação, mas aí fico com uma imagem como estava no início. Vou chegar até o ponto que eu gosto. Eu acho que aqui está bom. Vamos ver a diferença. A diferença é mínima mesmo. É só mesmo na camisa que fica um pouco mais... talvez mais presente na imagem, comparado ao antes, mas é pouca coisa. E, na verdade, correção de cor, quando chega uma imagem que está quase normal, é só mesmo... depende do que nós achamos que é uma imagem normal, por assim dizer. A mesma coisa que o grado de cor, para ser sincero. E nesse caso, eu acho que a minha camisa está mais parecida ao normal, quando ela está assim, do que o antes. Que, na verdade, é pouca coisa, como eu disse. Mas está melhor assim, para mim. Quinta etapa. E geralmente a última etapa. Como eu disse, a cor de pele, o tom da pele. E aí vamos usar outra coisa aqui nos scopes, chamado o Vector Scope. Vector Scope simplesmente indica como é que as cores se espalham na imagem. Tem 6 cores indicadas: vermelho, magenta, azul, verde, amarelo, cian. E indica como é que as cores se espalham naquela imagem. Dá para ver, tem bastante azul nessa zona, que são as calças. Tem o vermelho, amarelo e laranja. Porquê? Por causa da camisa, da parede e do tom de pele. E tem uma linha importante no Vectorscope, que é esta linha aqui. É a linha dos tons de pele. Essa linha simplesmente indica a cor do sangue passando através da pele. Simples. Como é que eu faço isso para saber se a minha cor de pele, se o meu tom de pele está normal? Eu vou usar, como eu disse, as máscaras. Primeiro vou fazer um zoom na imagem, porque estava um pouco longe, e vou escolher a testas. Testas geralmente é um bom indicador de cor de pele, também porque geralmente costumamos olhar para a cara das personagens. Então a testa é a parte mais exposta da cara de uma personagem, especialmente no meu caso, com um pouco de cabelo que eu tenho. Então eu vou selecionar a minha testa. Como eu faço? Venho das máscaras aqui, escolho este stencil aqui
e vou desenhando um quadrado, um triângulo, qualquer coisa, para selecionar só a pele. E depois eu venho para o meu Vectorscope. Porque aí o Vectorscope só indica o que esta zona está indicando. Simplesmente eu disse ao DaVinci, eu só quero ver esta parte. E diz-me como é que o resto se aplica. Nesse caso o Vectorscope está... Bom, vou fazer um zoom aqui no vídeo, mas está não exatamente na linha. Está virado um pouco mais para o amarelo do que para o vermelho. Talvez por isso que a minha cara estava um pouco mais, vamos dizer, doente? Não, doente não é uma boa palavra. Mas simplesmente eu tenho que trazer a imagem um pouco mais quente, um pouco mais para o vermelho. Então o que eu faço, enquanto eu estou olhando aqui para o Vectorscope, eu vou aqui nos tons médios, porque geralmente a cor de pele é um tom médio. E dessa forma eu não vou mexer tanto na parede e tanto nas partes mais escuras da imagem, mesmo mais nos tons de pele, e talvez vai mudar um pouco o sofá, mas acho que também o sofá precisava disso. Então o que eu faço, na minha roda gama, eu pego no ponto aqui no meio e vou um pouco mais para o vermelho, até que no Vectorscope, ok, acho que está bom. E dá para ver até aqui nessa imagem, nesse quadradinho, que se eu vou para trás, tem um tom um pouco amarelado, um pouco até verde. Mas se eu vou para a frente, está um pouco mais vermelho. Bem melhor. Agora, eu gosto do meu Vectorscope, eu vou apagar essa máscara. E vou fazer um zoom. E agora, só para ver a diferença, vou desativar o nó. Olhem para a minha testa. Estava mais para o verde, tal como a parede atrás, na verdade. E agora está mais normal. É pouca coisa. Vou fazer um zoom, só para ver um pouco melhor. É pouca coisa, mas essa pouca coisa faz uma grande diferença no momento de ver um filme, um vídeo, qualquer coisa. Verde, normal. Agora tenho uma cor de pele muito mais normal. Não estou parecendo doente. E é super simples. É super simples. É um processo linear. Se eu quiser, tipo, desativar a luminosidade e ver como é que a imagem final fica, vou desativar o nó, venho aqui, está demasiado claro. Assim, se você, por exemplo, esqueceu, esqueci de fazer a luminosidade. Bom, geralmente já daria conta antes que esqueceu de fazer a luminosidade, mas quer dizer, se esqueceu de fazer a saturação, a transformação para 709 ou alguma outra coisa no seu processo, é muito simples de voltar para trás e adicionar um nó à frente dos outros, para fazer aquela mudança. Porque, como eu disse, é muito sequencial, então as mudanças que acontecem antes no processo, elas vão impactar o que acontece depois. E esse processo aqui que eu fiz, super simples, 5 etapas, umas depois das outras, e já está. Tem nós muito, muito mais complexos do que esse. Eu vou tentar ver se encontro um destes nós que eu faço. Acho que é esse. Vou primeiro salvar isto aqui. Dá para salvar a sua correção de cor. Aqui está salvo com esse projeto. Agora, se eu vou no Power Grade, que tem outras correções de cores que eu já fiz, eu vou aplicar este e já dá para ver. Bom, este está um pouco mais complexo. Tem balanço de brancos também, mas como eu fiz a balanço de brancos em câmara, não precisei fazer isso aí. Nesse caso eu usei o LUT, depois o pop, tom de pele, usando várias outras coisas. Não vou entrar muito em detalhe, isso pode ficar para outro vídeo. Aqui é mesmo a base da base da base. Mas simplesmente os nós podem ser tão potentes como queremos que eles sejam. Simplesmente. Pode ser uma coisa simples como eu fiz aqui, ou pode ser um processo com 20, 30, 50 nós. Filmes em Hollywood, eles têm muitos mais nós do que isto, muito mais, pode imaginar, porque tem muitos detalhes que têm que ver uns depois dos outros. E no meu caso não preciso fazer isso. No meu caso, a imagem está boa, como ela está agora, e é isso, o processo é mesmo esse. Não precisa muito mais do que isto. E voilà, aqui vocês têm o meu processo para editar uma imagem, nesse caso uma imagem log, mas seria o mesmo processo, usando a mesma ferramenta, usando os mesmos detalhes aqui do DaVinci Resolve, para editar qualquer tipo de imagem, que seja filmada em log ou cine,
mas talvez não imagens que saem da câmara já quase prontas. Talvez essa imagem só precisam uns ajustes aqui e ali, mas quando é uma imagem que precisa um pouco mais de trabalho como esta, só porque eu quero guardar mais informação na imagem, que é o benefício de filmar em log, então esse é o meu processo, é assim que eu trabalho. Bom, com mais nós do que os nós que eu indiquei aqui, porque tem um pouco mais de detalhes que eu quero ajustar. E espero que com esse vídeo vocês não só entenderam o benefício de fazer uma correção de cor e também, nesse caso, o benefício de usar um perfil de imagem como o S-Log para guardar o máximo de informação naquela imagem, mas também a potência de uma ferramenta como o DaVinci Resolve, que, como eu disse, no meu caso, me fez gostar, amar ainda mais o processo de correção de cor e de grado de cor também. Quando tem uma ferramenta que faz com que é muito mais fácil passar de uma coisa para a outra e entender a informação que estamos mudando, bom, menos os nós é um pouco mais complicado no início, porque é completamente diferente de um processo como no Premiere, mas uma vez que entendo o processo de nós, e espero que esse vídeo vos ajudou com isso, entendo quanto potente é o DaVinci Resolve para fazer esse processo e entendo porque o DaVinci Resolve é simplesmente o standard na indústria. Muito obrigado por ter seguido esse vídeo. Não se esqueçam de dar um like aqui em baixo se vocês gostaram do conteúdo, se isso vos ajudou e vai vos ajudar no seu trabalho ou nos seus projetos. Deixam aí um comentário e se querem ter ainda mais conteúdo como este e não falhar o próximo vídeo, que deveria ser sobre o perfil log, não esqueçam de subscrever ao canal. Isso me ajuda muito, 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 e isso vos ajuda muito também, porque vai ter ainda mais informação de qualidade. Espero que seja de qualidade. Não, é de qualidade, vamos lá. Mais informação de qualidade no futuro. Foi o João Ribeiro. Até à próxima.